a notícia dela, quando ela fala que ao encontrar a mãe dela, o pai dela ficou pálido, só sabia chorar, e a mãe dela, quando escutou a voz dela, saiu correndo para abraçar ela. Eu como mãe, eu não queria chorar. Eu como mãe, me dói imaginar a situação dessa mãe, dessa filha, menina de 13 anos, gente, passando por uma situação dessa, porque achou que estava encontrando o amor da vida dela. Eu vou tentar resumir a minha história. Nós somos 5 irmãos e eu sou a mais velha. Meus pais sempre foram assim, muito rígidos e muito religiosos e sempre tiveram bastante cuidado com a gente. Quando eu estava com 13 anos, se mudou um rapaz para minha rua. E ele me chamou muita atenção, só que eu não sabia por que ele estava vindo de outro estado. Mas na frente eu vou dizer para vocês. E ele tinha 24 anos e eu 13, eu era muito ingênua, então eu acabei caindo no conto de fada dele. E a gente começou a se relacionar, a gente começou a ficar escondido, ele me acompanhava até a escola, na volta da escola, marcava lugar escondido pra gente ficar. E eu fui me apaixonando por ele. Só que toda vez que ele passava na porta da minha casa, lá na rua, a minha mãe via ele e ela dizia assim, que sentia um negócio ruim quando ele passava. E ela não sabia o motivo, muito menos eu, mas ela sentia aquele negócio ruim. E nisso eu continuei ficando com ele, a gente foi se envolvendo. E ele me convenceu, me apaixonei e ele me convenceu a ir morar com ele, a fugir para morar com ele. A gente fugiu. Fugimos para casa de uns parentes dele. No mesmo dia, quando deu mais tarde, meus pais chegaram. E foi um auê doido que deu conselho tutelar, deu um monte de coisa. E um pouco antes disso acontecer, ele falou para mim que ele precisava me contar uma coisa, mas que não seria agora. Aí, lembra que eu falei para eles que ele estava vindo, para vocês que ele estava vindo de um outro estado? Que eu não sabia o motivo? Então, ele estava vindo de outro estado, foragido de um assassinato, e eu não fazia ideia disso. Então ele pegou e me contou, mais tarde, que ele tinha matado um homem, não me contou muitos detalhes, eu fiquei assustada, mas também não perguntei, não quis saber, e continuei apaixonada por ele, porque para mim ele era meu príncipe. 13 anos, né, coisa de criança, só pode. E para mim ele era meu príncipe e continuei com ele. Só que aí meus pais me levaram para casa, chamou o conselho tutelar e tudo mais, e me levaram para casa. E como ele estava foragido, ele deu nome falso, deu tudo falso, né? Que ele não podia se mostrar, ele não podia aparecer, então ele deu tudo falso. E como meus pais ficaram sabendo disso, meus pais acabaram largando de mão. Passou um tempo, acho que mais tarde, uma semana, a gente fugiu de novo, mas dessa vez a gente fugiu para mais longe, para outro estado. E nesse outro estado a gente morava na casa de uns parentes dele, na casa da irmã dele, na verdade, e a mãe dele também morava lá. Foram 10 meses que a gente passou lá e eu dependia dele para tudo. Os meus pais não sabiam notícia minha, os meus pais não sabiam nada sobre mim. E ali dentro eu fui muito humilhada, foi horrível para mim ficar esse tempo todo lá, passei 10 meses ali naquela casa. Fui humilhada, fui destratada, várias vezes ele tentou levantar a mão para mim, só que a mãe dele sempre se metia no meio e não deixava. E eu tive que começar a trabalhar como manicure. Aí eu aprendi a fazer, arrumar unha, né, e fazer aqueles designs. Lembra que estava numa febre daquelas unhas que era adesivo? Eu aprendi a fazer. Era uma febre e até conseguia uns trocados, só que assim, ele sempre pegava e ia gastar com bebida ou com droga, que ele tinha esse vício. E passava a noite na noitada e chegava. Quem ainda me defendia muito era a mãe dele. E ele falou assim, foram 10 meses sem saber notícia da minha família, sem dar notícia para minha família, sem nada. Um certo dia a mãe dele, eu não sei o que foi, ela decidiu ir me buscar para casa de volta para o meu estado. A mãe dele ia lá e ia embora, ela era vizinha da minha mãe. Então ela decidiu me buscar para me levar para o meu estado. E ele também foi, a gente voltou para o meu estado. Foi um alívio, ele falou para mim que nunca mais a gente ia pôr os pés lá. E eu acho que foi muita oração da minha mãe, me querendo de volta, para a mãe dele ter tido essa atitude. E eu estava muito animada, assim, que eu ia ver minha família, eu ia ver meus irmãos depois de tanto tempo. Quando a gente chegou lá, era de madrugada, e eu fui de manhã. Eu não sei porque esse pedaço dessa história me deixa com cheia de lágrimas. Quando foi de manhã, eu entrei na casa dos meus pais. O meu pai estava sentado lendo a Bíblia e minha mãe estava dormindo. Quando ela escutou minha voz, ela saiu correndo para me ver e o meu pai, quando me viu, ele ficou pálido.
ele só sabia chorar. E ali eu abracei eles, a gente conversou bastante, só que eu não contei nada para eles sobre ele, né? E quando deu mais tarde, a gente foi embora para um outro estado. Para um interior. Ali próximo, mas um pouco distante. Estava mais próximo do que eu estava antes, que antes eu estava em outro estado. Nesse outro estado, a mãe dele também foi e eu morei junto com ela e ele. E era a mesma coisa. Eu continuava arrumando unha, eu continuava arrumando trocado e ele traficando. Só que eu não sabia que ele era traficante, eu não sabia. Eu descobri que um dia, no meio das minhas coisas de arrumar unha, da minha maleta de manicure, tinha um pote de acetona todo enrolado com fita crepe e eu não entendi. Eu perguntei para a mãe dele se era o que eu estava pensando, ela me confirmou. Eu perguntei para ele, ele me confirmou. E aí dali eu fiquei horrorizada e falei para ele que eu não queria morar com um traficante, que eu queria ir embora. E ele se ofereceu para me levar em casa. Ele falou assim: tu quer que eu vá te deixar? Só que aí eu lembrei que uma vez ele falou assim para mim: no dia que eu quiser te matar, eu vou te levar para algum lugar com alguma desculpa para me poder te matar. E para mim ele tinha aceitado muito fácil, então eu fiquei desconfiada e por isso eu não fui, eu continuei lá. E a gente ficou ali na casa da mãe dele, várias vezes também ele tentou levantar a mão para mim e a mãe dele acabava não deixando. E eu não podia falar, eu falava com a minha mãe, ela me dava alguns conselhos, mas eu não falava sobre tudo com ela, ela não sabia de tudo. E um certo dia ele arrumou uma casa pra gente morar junto, só eu e ele, morar sozinhos. A gente foi pra essa casa e parece assim que o inferno na minha vida cada dia piorava mais. E era assim, eu tinha pegado um nojo dele, e quando ele chegava eu fingia que eu estava dormindo, pra mim não ter que olhar pra ele, falar com ele. Ele quase não passava tempo nenhum em casa. E quando ele chegava eu fingia que estava dormindo, ele vinha das noitadas, eu tinha tanto nojo dele, eu não queria pra ele triscar em mim. E quando a gente foi morar sozinho, onde ele estava traficando, ele dormia com uma arma do lado da nossa cama. E era só eu e ele, não tinha ninguém para me defender dele. A noite toda era um monte de nóia batendo na porta para comprar droga. E eu não podia reclamar, não podia me meter. E mesmo ele traficando, eu sempre deixei bem claro para ele que eu nunca me envolvi em nada disso. E deixei bem claro para ele que eu estava ali obrigada. E várias vezes eu pensei em ir embora, eu pensei em fugir e tentei, eu tinha muito medo de tudo que podia acontecer. Aí veio a notícia que eu estava grávida. Quando eu descobri que estava grávida, eu com 4 meses eu levei um murro. Ele me deu um murro que eu desmaiei. Quando eu acordei, ele estava pelado na minha frente com a arma apontada para mim, falando que ia me matar. Mas eu acho que ele lembrou que eu estava grávida e acabou desistindo. E nisso eu comecei a ter muitas crises de ansiedade. Ele me arrastou até a cama, né? E eu comecei a não conseguir respirar, eu comecei a passar muito mal. Eu não conseguia, eu estava desesperada, parecia que eu ia morrer. E ele só dizia assim para mim: se você morrer, seu pai te enterra amanhã, te enterra no outro dia, não te preocupa. E eu ficava buscando forças por conta da minha filha, né? E minha filha, ela me serviu muito de incentivo para tomar atitudes. Um certo dia, como ele quase não parava em casa, eu pensei em ir embora. Eu falei para ele que eu precisava ir ao médico. Eu fui e deixei um bilhete dizendo que não voltaria mais e fui para casa dos meus pais. Demorou pouco, demorou acho que uns 30 minutos ele chega. E ele chegou armado, estava todo mundo lá e ele sussurrou assim no meu ouvido: ou você vai agora comigo ou eu vou matar todo mundo aqui. E eu, por medo, fui. Mas fui e ninguém sabia que eu estava sendo ameaçada. Fui, fiquei com ele, deu um pouco, passou alguns dias, eu tentei fugir de novo. Ele estava na rua, na noitada, eu peguei e saí andando, andei 10 quilômetros, até que passou um carro que me ajudou, aquele homem foi um anjo, ele me ajudou e me levou até a casa da minha mãe. Com alguns instantes que eu tinha chegado na casa da minha mãe, mais uma vez ele chegou lá, ele pulou o muro da casa da minha mãe, deu alguns tiros pro alto e falou que ia me matar se eu não fosse embora. A minha mãe pegou minha mão e começou a orar, o meu pai também pegou minha mão e começou a orar, ficou todo mundo muito assustado, sem saber o que fazer. A minha mãe foi conversando com ele, foi convencendo ele, ele largou a arma, mas ainda assim eu fui obrigada a ir no outro dia embora com ele. Depois disso, eu fui e fiquei pensando assim, gente, eu passava a noite toda sem dormir,
pensando de como que eu ia me livrar daquele homem, como que eu ia embora sem para aquele homem me deixar em paz, planejando. E quando eu dormia, era igual aquele filme O Pesadelo, que quando você dorme, você vê, eu via ele em forma de demônio. Era horrível, gente, super assustador. Eu não sabia como fazer, eu não sabia como me livrar daquele homem. E era 24 horas pensando nisso, não dormia pensando nisso e tinha muito medo da minha filha ser criada naquela situação. Então eu falei assim, eu posso morrer aqui ou morrer tentando. E pela última vez, eu juntei um dinheiro, uns trocados sem ele saber. Eu peguei e fui até a casa dos meus pais. E mais tarde, na hora que eu estava saindo, eu arrumei minhas coisas tudo para ir embora. Na hora que eu estava saindo, ele chegou na porta e perguntou para onde eu ia. Aí eu falei para ele que eu ia embora e que era para ele me deixar em paz, que eu queria sossego. Ele saiu em cima dessa moto feito um louco. E eu fiquei com medo dele voltar, mas mesmo assim eu fui. Eu entrei na van morrendo de medo dele pegar e me encontrar na van, tacar fogo na van ali mesmo. Eu fiquei com muito medo, mas eu fui. Quando eu cheguei na casa dos meus pais, demorou pouco, mais tarde os meus pais deram um jeito de me mandar para uma outra cidadezinha, tipo um outro interior, para que antes dele aparecer, né? Para mim fugir antes dele aparecer. Fui para esse outro interior, com alguns dias eu fui. Pagaram a minha passagem, fui para casa de uma tia minha em São Paulo. Nesse tempo eu já estava com 5 meses de gestação, né? E vim para São Paulo para tentar a minha vida, para não ser mais notícia dele. As notícias que eu sei dele é pelo Google. Soube que ele foi preso outras vezes por tráfico e assassinato. Fico muito feliz porque eu não queria criar minha filha naquela situação. A minha mãe falou para a mãe dele que eu perdi o bebê num acidente de trabalho. E eu acho que ela não acredita, da minha parte, eu acho que ela não acredita muito, porque quando eu fui embora, como eu disse, eu estava com 5 meses, acho que não dava para ter perdido, mas a minha mãe falou isso. Eu tenho muito medo, às vezes eu vou na minha cidade, assim, escondido, eu ando com medo, eu tenho muito medo dele me encontrar, dele me ver. Foi um filme de terror horrível, essa história me marca. Hoje a minha filha tem 8 anos. E eu sou muito feliz em ser mãe dela e sou muito feliz de ter conseguido sair dessa situação. Eu tenho 24 anos, passei 3 anos nessa situação com ele, mas graças a Deus eu consegui me livrar. Eu com 13 anos, eu me deslumbreei com uma história de Princesa Encantada, um conto de fadas, que se tornou um filme de terror. Essa é a minha história. Gente, é tanta história pesada que eu acabo recebendo aqui e... Ai, meu olho tá enchendo de lágrimas. E assim, quando ela fala que quando a mãe dela passou 10 meses sem ter notícia dela, quando ela fala que ao encontrar a mãe dela, o pai dela ficou pálido, só sabia chorar, e a mãe dela, quando escutou a voz dela, saiu correndo para abraçar ela, eu como mãe... Ai, eu não queria chorar. Eu, como mãe, me dói imaginar a situação dessa mãe, dessa filha. Menina de 13 anos, gente, passando por uma situação dessa, porque achou que estava encontrando o amor da vida dela. E assim, você apanhar de todas as formas, seja ser agredida fisicamente, verbalmente, ou como for, dói muito, ainda mais uma criança. E uma pessoa tá grávida, vão dizer, é criança que fez tudo isso. Gente, às vezes ela disse que os pais dela eram rígidos e tal. Eu acho que às vezes até a falta de conversa dos pais e esclarecer o que pode acontecer, os riscos e os perigos, acaba acontecendo isso. Vamos dizer assim, ela errou em ter desobedecido os pais, errou, mas pagou um preço muito alto por isso. Todo o sofrimento que essa mulher passou, ao psicológico dela. Agora eu fiquei muito, muito, muito feliz porque, ao contrário de muitas mães que me mandam história, ela pegou, teve força e tirou a filha dela de lá para que a filha dela não fosse criada nessa situação. Porque tem muita mãe que deixa a filha viver nessa situação. Ontem mesmo eu estava vendo um caso onde o filho matou a mãe, matou o pai porque ele agredia a mãe. Então, não é jogando culpa na mãe, mas já jogando de certa forma a mãe tem culpa, porque se ela tivesse tomado uma atitude de ter fugido, de ter tomado aquela força de vontade, de dizer assim, eu não quero os meus filhos nessa situação, nada disso teria acontecido. Aí o filho teve que tomar uma atitude, o filho teve que matar o próprio pai, então acaba sendo consequências de uma escolha errada que só vai gerando e se torna uma bola de neve.
Infelizmente, essa é a realidade de muitas mulheres. Ela conseguiu fugir para longe, ele não foi mais atrás e foi preso, e foi isso, foi aquilo. Mas tem mulher que o homem vai atrás, que ele encontra, que ele mata, que ele esquarteja, que ele joga fora, que ele mata filho, que ele mata mãe, que ele faz chacina. Então essa história, gente, é 100% verdadeira. Eu não posso falar de onde vem, como vem, quem é. Eu queria muito poder falar para me mostrar para vocês o tamanho dessa mulher, que essa mulher foi muito guerreira, mas infelizmente não posso, é anônimo, até por conta da pessoa que ela se relacionou, é até um perigo mesmo expor ela. Mas eu quero te dizer que você foi uma mulher muito foda, te dar os parabéns por tudo, parabéns pela tua atitude, por tudo que... E infelizmente, lamento muito por tudo que passou, mas fico feliz por ter conseguido fugir. Essa é a história. Se vocês conhecem alguém que passou por isso, alguém que passa por isso, a gente vê muito nos jornais, comenta aqui, marca alguém que você acha que precisa ver esse vídeo, compartilha, começa se inscreve no canal, começa a me seguir no Instagram, @tainá.fernandes986. Um beijo e até o próximo vídeo.